São, no total, 17 perícias que eu participei, né, como assistente técnica. O primeiro resultado positivo a gente alcançou, né, na quarta perícia. É um sentimento, assim, muito gratificante, né, de você ter o teu esforço, né, reconhecido pelo profissional que te contratou, porque ele deu todo o mérito ao meu trabalho, né, e disse que sem mim, né, aquilo não seria possível, porque ele não teria os olhos que eu tive na técnica, né, no embasamento técnico, mas mais feliz ainda eu fiquei quando o juiz pediu, né, os esclarecimentos para o perito, quando ele olhou o meu parecer. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira live com o Expert. A ideia é que a gente entreviste alguns dos alunos do Expert em Perícia que conseguiram ingressar no mundo das perícias, conseguiram ganhar seus resultados positivos nas suas atuações, e o intuito dessa live, dessa entrevista, é conseguir realmente inspirar, encorajar você, né, que pensa aí sobre as perícias, mostrar que você também pode chegar lá, assim como eles chegaram, você também pode, é possível a todos. Então hoje eu trouxe a Patrícia, aqui, a Patrícia Rodrigues, para ela poder contar, né, um pouquinho da história dela dentro da assistência técnica. Vamos só aguardar aqui, já chamei, Paty, é só você aceitar aí, por favor. Oi, Paty, boa noite. Boa noite, tudo bem? Agora foi, tudo bom, e você? Tudo bem. Que bom, que bom. Vamos lá, fala pro pessoal aí, Paty, de onde você fala? Eu falo de Santa Cecília, Santa Catarina. Eu atuo como professora, né? Eu sou professora do Instituto Federal Catarinense, do campus Videira. E como que aconteceu? Em 2020, né, atuando, né, como professora, iniciou, né, a pandemia e as atividades de ensino começaram a ser remotas, né? Então a gente foi trabalhar em casa. E eu vim para Santa Cecília. Oi? Que curso tu dá aula? Tu dá aula do quê? Eu atuo no curso técnico em segurança do trabalho, né? Ministro disciplinas de higiene ocupacional, controle de sinistros, né? Primeiros socorros. Então, todas as disciplinas, né, que eu poderia atuar, né, como engenheira, né, de segurança do trabalho dentro do curso técnico em segurança, eu atuava, né? Então, iniciou, né, a pandemia, a gente foi, né, para as atividades em casa e, né, lá a gente voltou, né, veio para casa em março e em maio, né, um amigo meu, advogado, né, o Dr. Richard Jean Ribeiro, né, me convidou então para ser assistente técnica, né, nos processos de perícias trabalhistas de insalubridade e periculosidade. Quando ele me chamou e me falou isso, né, eu falei assim, peraí, o que é isso, né? Não tinha nenhum tipo de conhecimento, né, dessa atividade, porque na pós-graduação a gente só ouve falar em perito, em laudo, e perito, né? Nunca ouvi falar em assistência técnica, nem no curso técnico a gente explicava para os alunos esse tipo de atividade. E aí eu saí do escritório, né, do Richard, com bastante curiosidade, e comecei a pesquisar. E no Instagram eu encontrei, né, então, o projeto Perícia Sem Segredo. E eu comecei a seguir, pesquisar, né, sobre atuação, e dei um retorno para ele no outro dia. Eu falei assim, ó, Dr. Richard, vamos fazer, né? Eu ainda não tenho muito conhecimento, né, nessa área, mas quem que não gosta do desafio, né? E como é que foi essa primeira perícia? E teve o primeiro workshop, né, nossa sorte, e eu fui para a primeira perícia, né? Então, com todos os conhecimentos que eu havia adquirido, né, na bio e também no primeiro workshop, a gente foi para a primeira perícia. E nessa primeira perícia, aconteceram situações, né, que eu nunca imaginei que ia acontecer. Quando eu tirei o celular e tirei a primeira foto, eu fui proibida, né, de fazer as fotos e ainda fui ameaçada de sair da empresa, né, de ser retirada da empresa. Tive que apagar a foto do meu celular e tudo. Como eu tenho um parceiro muito gente boa, ele me acalmou no momento, porque é assim, você tem o conhecimento e chega na hora você não consegue executar a tua atividade, né, como você tinha planejado. O que acontece? Teu chão,
né, sai debaixo dos teus pés. Eu não sabia o que fazer, fiquei muito nervosa na hora. E o Dr. Richard, né, com aquela calma dele, me acalmou e falou assim, vamos continuar a perícia, né, e depois eu vou fazer, então, uma petição e vou informar o juiz, né, do acontecido. E eu fiquei muito ansiosa, porque daí no próximo sábado, né, na pergunta para o Vagnão, eu trouxe, né, essa história aí das fotos, e você me instruiu de como eu utilizar, né, essa informação no meu parecer técnico. E desde então, nunca mais tive problema referente a fazer as fotos, né, na perícia. Você é da turma de junho, né? Eu sou da turma de junho do curso, mas a minha primeira perícia foi no dia 20 de maio. Foi a minha primeira perícia, é isso. E quantas perícias? São, no total, 17 perícias que eu participei, né, como assistente técnica. Entre elas, 6 resultados foram positivos, né? O primeiro resultado positivo a gente alcançou, né, na quarta perícia, né? Então, na quarta, a gente já alcançou o primeiro resultado positivo, né? Como é que foi o sentimento de receber essa notícia de, olha, tivemos um resultado favorável? É um sentimento, assim, muito gratificante, né, de você ter o teu esforço, né, reconhecido, né, pelo profissional que te contratou, porque ele deu todo o mérito ao meu trabalho, né, e disse que sem mim, né, aquilo não seria possível, porque ele não teria os olhos que eu tive na técnica, no embasamento técnico, e eu fiquei muito feliz, mas mais feliz ainda eu fiquei quando o juiz pediu, né, os esclarecimentos para o perito, né, quando ele olhou o meu parecer. Então, né, nesse caso, eu acho assim que, claro que todo resultado positivo, né, Vagnão, é uma coisa muito importante, né, pra gente que começou sem nem saber que a atividade existia, né? Então, quando ele pediu os esclarecimentos, eu ainda lembro que eu mandei no grupo, né, no nosso grupo lá dos alunos, e agora? Nunca cheguei até aqui, como que eu vou fazer, né? E, né, a gente, né, tem o nosso grupo lá, a gente constrói conhecimento todos os dias, né? E eu não fiquei desamparada, né? E escrevi os esclarecimentos tudo certinho, mas qual que é a maior gratidão, assim, porque desde o primeiro dia, né, que eu comecei a participar das aulas, você sempre falou que não importa se o juiz vai olhar o nosso parecer, que a gente precisa fazer ele bem elaborado, né? Porque numa possível recurso, né, um desembargador vai olhar, né? E se o nosso parecer estiver bem embasado, né, a gente tem grandes chances de ganhar. Então, eu sempre, né, fiz isso, sempre fiz uma autoavaliação dos meus pareceres, né? Se você olhar o primeiro e olhar o último que eu fiz, nossa, é uma diferença enorme. E assim, nossa, eu fiquei super contente, né, da perita ter mudado, né, o laudo dela através da minha tese, né, do meu parecer técnico. Então, isso foi a maior felicidade. Isso é importante até para quebrar um pouco essa visão que as pessoas têm de que o juiz não só vai pelo laudo do perito, só uma parte que ganha. Você atua mais para reclamante ou para reclamada? Então, mais para reclamante. Os resultados que saíram já tiveram resultados para os reclamantes e para as reclamadas, né? Então, eu acho que é importante isso para mostrar para o pessoal que não existe essa questão de que, não, a perícia é só para inglês ver porque o reclamante sempre ganha. Ou, o perito não muda o laudo, o juiz não leva em consideração o parecer técnico do assistente, né? Tanto leva que pediu esclarecimentos com base na sua tese, que a perita mudou a conclusão dela com base na sua tese. Isso é sensacional. Isso não é fácil de conseguir isso, porque os peritos dificilmente dão o braço a torcer, né? E tem muitos assistentes técnicos aí na tua cidade? Por enquanto é só eu. Uma outra coisa que o pessoal questiona muito é sobre a necessidade do CREA para ser assistente técnico. Outro dia mesmo eu recebi uma pergunta: pô, Vagnão, eu não pago o CREA há não sei quantos anos, porque eu
não atuava e tal, e comecei a querer atuar agora, mas se eu tiver que pagar isso tudo, eu vou ter que vender, sei lá o que, para pagar. Até essa era uma das minhas dúvidas, né, quando o Richard me chamou, porque até eu pensei, né, poxa vida, né, agora eu vou ter que ir atrás do meu CREA, né, reativar ele, ter mais esse custo, e aí, né, não precisa, né, ter o CREA, tanto é que todos os profissionais, né, da área da segurança podem atuar, os alunos aí que estão no curso técnico em segurança podem atuar, os engenheiros podem atuar, e também os tecnólogos, né, podem estar atuando como assistente técnico, né, nas perícias trabalhistas, né, de insalubridade e periculosidade. É só ser aluno do Expert em Perícias que tá tudo certo. Eu dediquei muito tempo, né, no conteúdo gratuito que tem na Bio. Sou muito grata por todo o conteúdo que tem lá. Sempre que possível, eu estou acompanhando todas as aulas, né? A minha primeira perícia não foi legal, né? Mas se eu tivesse desistido na primeira, eu não teria alcançado nenhum resultado positivo e também não teria feito as 17 perícias, né, que eu já fiz. E como é que está a projeção para 2021? Em 2020, né, o meu projeto, né, era conhecer, aprender e participar das perícias, né, sempre tratando elas como sendo diferentes, porque sempre tem um conhecimento a mais. E 2021, né, então o projeto é fazer mais parcerias, né, com outros advogados, né, de Santa Cecília e da região, e ser referência, né, quando se trata e quando se falarem, né, de perícias de trabalhistas de insalubridade e periculosidade, lembrarem, né, aqui na região da Patrícia, né, ser referência nessa área. Hoje em dia você tem parceria só com o Dr. Richard ou tem com algum outro advogado também? Isso, Dr. Richard, né, a gente é parceiro aí, e eu já fiz parceria também, já participei de outras perícias com o Dr. Marcos Copelli, né, atuei em 4 perícias com ele, mas o Richard, né, é a pessoa que me trouxe essa oportunidade, eu sou muito grata a ele, digo para ele que ele é responsável, né, e hoje ainda ele compartilhou comigo que a gente teve 2 resultados positivos, né, a gente estava sempre batendo na mesma tecla, né, outros peritos não reconheceram, né, a exposição, mas a gente não desistiu e continuamos com a nossa tese baseada nos conhecimentos técnicos, teóricos e legais. E hoje, então, né, a gente recebeu o laudo do perito que entendeu, né, que a nossa tese estava correta e reconheceu, né, a exposição por absorção pela pele, por falta, né, de EPIs adequados, né, numa atividade, né, numa empresa com agentes químicos. Então, a gente fica muito feliz com esses resultados, com esses feedbacks positivos. Ele sempre está disposto, né, a gente sempre está conversando, né, e trocando e construindo, né, todo esse conhecimento aí para os futuros processos, né, a gente eu sempre digo para ele, assim, que 2021 tragam as perícias que 2020 não nos trouxe, né? E o que tu acha que contribuiu para esses resultados, assim, de forma definitiva? O que mais contribuiu para que processos em que os peritos não acatavam a tese que vocês estavam colocando e que passaram a acatar essa tese? Porque assim, né, no início era tudo muito novo, né? Então, a gente passou, né, alguns processos aí que a gente não tinha utilizado essa tese, né? Então, a gente, quando eu entendi, né, que aquela exposição realmente era insalubre, né, pelo fato do EPI não ser adequado com a atividade, com o agente que estava na atividade, né? Eu cheguei e falei para ele assim, Richard, essa atividade aqui é insalubre, por isso, né? Expliquei para ele, né, todos os detalhes, né, e tal. Só que, assim, até então, né, esse setor, né, de atividade, sempre quando a gente chegava na perícia, ele não estava funcionando. Nunca estava funcionando, porque eles trabalhavam através de metas, né? Então, no horário que a gente chegava lá, já tinha atingido a meta e não estava funcionando. Até que, por mérito dele, né, ele teve a gente teve nessas últimas perícias ali no final do ano, e ele comentou com o perito, né,
perguntou para o assistente técnico da reclamada se o setor estava funcionando, né? E o assistente técnico da reclamada falou que não, né? E explicou qual era o motivo de não estar funcionando. Então, esse perito, né, remarcou essa perícia para um horário que a gente encontrasse o setor funcionando. E aí ficou tudo muito mais claro e mais fácil, né? Porque aí a gente tinha as imagens e as fotos e poderia, né, expressar melhor aquela exposição, né? Então, não que a gente não tinha feito uma tese bem elaborada antes, né? Mas é que a gente não tinha essas imagens comprovando realmente essa exposição. Com a remarcação da perícia, né? E com o embasamento nas imagens, né? E também na nossa tese, a gente conseguiu, então, ter o resultado positivo. Quando eu iniciei o curso, eu tive o passo a passo, desde você fazer o planejamento da perícia, analisar os documentos antes, que nas primeiras perícias, né, eu dava uma olhada assim, mas não era com aquele olhar técnico voltado para a atividade. Eu olhava no meu conhecimento como prevencionista. Eu não olhava com os olhos do assistente técnico. Com o decorrer, né, do andamento do curso, a gente foi pegando os macetezinhos aí, as estratégias, e foi colocando em prática. Mas, assim, sem sombra de dúvida, o curso ele trouxe muito conhecimento e tem uma contribuição muito grande, né, no resultado positivo que a gente está tendo, né, atualmente. É mérito de vocês, mérito é todo de vocês. Se não fosse o teu estudo, a tua dedicação, né, a abertura que o Dr. Richard proporcionou a você de colocar coisas diferentes, entender, né, estar aberto ao entendimento de que ter um assistente técnico é importante, porque muitos advogados acham que não precisam do assistente técnico, que por si só conseguem levar toda a parte técnica sozinha. Então, o mérito é todo de vocês. E você imaginava essa transformação que poderia acontecer em 2020, plena pandemia, o mundo virado de cabeça para baixo? Não imaginava, nunca passou na minha cabeça, né, atuar como assistente técnico. Até quando ele falou para mim passar no escritório, eu ainda dei uma enroladinha, né? E aí, um dia eu estava junto com a minha mãe, e ele falou, viu, você não vai passar lá no escritório? Eu falei, minha mãe me deu aquela olhadinha, né, que as mães olham, né, e eu falei assim, não, eu vou em casa e já passo lá, né, então ele foi insistente, né, insistiu, né, comigo, e eu sou muito grata, né, a ele pela essa insistência, né, e por acreditar que essa parceria ia dar certo, né, como está acontecendo hoje. Legal, e tem tudo para 2021 aí alavancar e ter muita coisa, né? Eu estava vendo, até comentei na aula de hoje, né, de tarde, em 2020 eu tinha feito uma projeção de 2 milhões e 100 mil perícias, teve 2 milhões e 300, perícias não, processos. Tiveram 2 milhões e 300 e tantos mil. E a projeção para 2021 é ser mais ainda, né? Porque muita gente que perdeu o emprego ainda não ingressou com ação trabalhista e muita gente ainda está perdendo emprego. Hoje mesmo, agora há pouco, eu estava lendo uma notícia de que a Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil, são cerca de 5 mil empregos. Então, tem muita coisa para acontecer. A gente fica triste com esse tipo de notícia, mas essas pessoas têm o direito de serem defendidas adequadamente. Assim como as empresas têm, né, que nem você comentou que a reclamada tinha um assistente técnico, né? Sim. Os reclamantes, as pessoas também têm esse direito. Então, acho que é fundamental. Ó, o Richard está falando aqui, ó, que está no escritório ajuizando mais uma para este ano. Que bom, que bom. Que legal, fico muito feliz. E o que tu falaria para as pessoas que têm medo, estão inseguras de começar, não sabe, por conta de não ter experiência, de não conhecer legislação? O que tu poderia falar para essas pessoas, Paty? Eu também tive medo, eu não tinha conhecimento, né?
Eu dominava os anexos da NR15, né, porque eu sou professora de higiene, né, de segurança do trabalho. Mas assim, eu não sei, não tenho de cor, né, os anexos, né. Eu sempre falo, né, que a gente precisa saber onde pesquisar, onde estudar e onde procurar as informações. Tem no início do curso, né, tem umas aulas lá que falam sobre nosso mindset, né? E o perfil, né? Então, eu me enquadro naquele perfil de aprender e fazer, né? Fazer e aprender. Eu acredito que quando a gente tem medo, né? O medo é importante também, né? Mas a gente precisa, acima desse medo, ter coragem de iniciar. A gente, quando a gente estuda e a gente acredita no potencial que a gente tem, as coisas dão certo. Como eu falei, né, no início, eu tive o problema na minha primeira perícia, né, mas nem por isso eu desisti. Não foi aquele episódio que fez eu parar. Eu continuei, eu estudei mais, né, eu me preparei melhor. Todas as perícias a gente se prepara melhor. Nenhuma vai ser igual à outra, né? Sempre vai ter um conhecimento a mais que a gente vai adquirir. E que essas pessoas, né, que estão em dúvida, né, de atuar como assistente técnico, que tentem, né, que vão na primeira perícia e que procurem sempre, né, se autoavaliarem, né, chegar em casa e fazer esse feedback, né, com você mesmo, quais que foram os pontos positivos e negativos, né, daquela atuação e sempre melhorar, como diz, né, o Joel J, né, um pouquinho todos os dias, né? Não precisa acelerar, basta não parar, né? Então, melhorar um pouquinho, um dia de cada vez, e assim vai. Olha, pessoal, que legal, né? Assim, é uma dica que é fundamental, né? A gente ter autocrítica e fazer essa autoanálise do nosso trabalho. As pessoas, eu acredito, assim, a maioria das pessoas começam, né, estão trabalhando ali no dia a dia, elas entram no modo tão automático de fazer as coisas que elas perdem a sensibilidade da autocrítica, né? E ter esta prática é muito legal, né? Assim, é uma coisa de realmente assim, dar os parabéns mesmo, porque não é fácil isso, não é comum e precisa de disciplina para fazer isso. Só que quando a gente faz isso, fica muito mais fácil da gente entender onde a gente consegue melhorar um pouquinho cada dia. Que nem a Thaís está comentando aqui, 1% melhor a cada dia, né? E é isso, isso aí. É um centésimo de segundo todo dia que vai fazer o campeão chegar lá na frente na Olimpíada, fazer a melhor marca dele e ganhar a medalha de ouro. E no nosso dia a dia não é diferente. E é como tu falou, né? Não precisa acelerar, basta não parar. É sempre ir galgando um pouco mais. Que legal, Patrícia, que legal. Assim, a gente tem uma felicidade muito grande quando vê teus resultados, teus comentários, as tuas participações no grupo, porque a gente entende que você é uma pessoa que realmente se dedicou desde o começo, né? Sempre perguntando, sempre questionando, sempre buscando a informação. E para mim, esse é o primeiro ano do projeto, né, do curso, dos workshops. Eu sempre fiz presencial, aula presencial. E você, como professora, tu sabe disso. Quando tu está dando aula, tu está olhando o rosto das pessoas. Tu sabe quando entendeu, quando não entendeu, cara de paisagem, quando não está com cara de paisagem. E quando eu gravei as aulas, eu ficava muito inseguro, né, com muito medo de as pessoas que fossem ver as aulas não conseguissem entender, ficassem com dúvidas. E os teus feedbacks, não só os teus, mas de alguns outros alunos também, traz a certeza de que pode até ter um pouquinho de cara de paisagem, que é normal, né? Mas está conseguindo pegar a linha de raciocínio e principalmente está conseguindo colocar em prática. E isso, para a gente fica assim, eu como professor fico extremamente lisonjeado
feliz e orgulhoso, porque é algo que não é fácil, né? Iniciar uma coisa nova não é fácil. E você encarou, né, a dificuldade, foi para cima e passou pelas turbulências sem desistir e está se tornando cada dia uma profissional melhor, cada dia uma assistente mais reconhecida. Tenho certeza que 2021 vai ser um ano aí para arrebentar aí o número de perícias e fazer ainda mais parcerias. E parabéns para o Richard de ter realmente aberto a possibilidade. Muito legal, Paty. Queria agradecer de coração a tua participação hoje aqui com a gente. A ideia, como eu tinha comentado no começo, né, é que a gente possa realmente encorajar outras pessoas a tentar algo novo, a tentar algo diferente, né, sair daquela mesmice. E como a Thaís está comentando aqui, né, parabéns por conquistar os resultados positivos. É isso que faz a diferença, né? Tem o assistente que é aquele passageiro, né? E o assistente que é protagonista, e você se tornou uma protagonista. Então, em nome de todo o projeto do Expert em Perícia, do Perícia Sem Segredo, eu quero te agradecer de coração por você ajudar essa galera a realmente dar o primeiro passo. O mais importante é isso, é dar o primeiro passo. O resto vai vindo. Obrigado de coração mesmo, viu? Eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade, por estar, né, podendo fazer parte, né, desse dia. Quando as pessoas, né, quando chegou o final do ano, né, as pessoas, né, começaram a falar, mas esse ano, né, com esse vírus e tal, né, eu pensando assim, poxa vida, né, que bom, né, que as coisas, né, acontecem, também aconteceram coisas maravilhosas, porque você imagina, né, se as atividades não tivessem se tornado remotas, né, eu nunca teria, né, a oportunidade, né, em 2020, de estar participando das aulas presenciais, né, porque o curso iria acontecer em São Paulo, né, como que eu atuando, né, como uma professora, né, em Videira, Santa Catarina, poderia participar das aulas do Expert em Perícias. Então, 2020 trouxe, sim, muitas coisas boas. Precisamos ser gratos, né, por isso. Com certeza. Né? Não só a gente... tivemos muitas perdas, né, que serão insubstituíveis, né, sinto muito por isso, mas também temos que agradecer pelas coisas boas que 2020 nos trouxe. E eu gostaria de agradecer, né, a vocês pela oportunidade, né, por você sempre estar presente, né, nas nossas conquistas, né, sempre tirando as nossas dúvidas. A Thaís também, né, sempre disponível, né. Também gostaria de agradecer, né, a minha mãe, minha irmã, meu filho, né, por compreenderem a minha ausência, né, os meus amigos, né, que me chamaram de chata, que eu só queria saber de estudar, mas que eu agradeço, né, pela compreensão e pelos momentos de ausência, né, e que a gente precisa, né, se concentrar, né, em algumas oportunidades e não deixar as oportunidades escaparem, né, que é como dizem alguns familiares meus antigos, né, que o cavalo encilhado só passa uma vez na vida, né, então a gente precisa agarrar as oportunidades sempre que elas aparecem. E também gostaria de agradecer os colegas, né, os experts, né, por todo o conhecimento que a gente compartilha todos os dias. Legal. Obrigado, Paty. Obrigado de coração, viu? Um beijo grande. Beijo, tchau. Bom, galera, essa foi a Patrícia. A Patrícia, assim, deu uma verdadeira aula aí de como perseverar, né? Como não desistir dos próprios sonhos, objetivos e principalmente não deixar com que os obstáculos do caminho façam com que você não chegue num lugar melhor. A Patrícia, a gente tem muito orgulho da atuação dela, porque ela realmente faz acontecer. E isso
traz um sentimento bom, né? Isso dá energia para que a gente possa fazer acontecer também. E muito legal, e assim, parabéns de verdade para o Richard também, de ter acreditado, de ter aberto as portas, porque às vezes é muito difícil, né, os profissionais terem uma oportunidade. Existem formas de você provocar isso, mas não é todo advogado, todo profissional do direito que abre a porta e dá realmente a oportunidade. E aqueles que dão, não se arrependem, isso é fato, né? E um dos nossos grandes desafios é fazer com que mais advogados também abram as portas para que a galera possa mostrar aí realmente todo o seu valor, tudo aquilo que consegue gerar de resultados. E aí é para isso que o assistente técnico serve, é para isso que o assistente técnico existe, né? É para gerar resultado, é para fazer realmente com que o cliente tenha ali os seus direitos resguardados, né? Seja reclamante, reclamada, não importa, que a gente não está entrando no mérito. Mas é uma atuação técnica, né, de um profissional que muitas vezes não conhece a sua própria profissão. Olha que louco isso, né? A gente estuda, a gente vai para o curso técnico, para o curso de pós-graduação, e a gente sai de lá sem conhecer uma parte da nossa profissão, de algo que a gente pode fazer e que pode ajudar muita gente. Então, Patrícia, obrigado de coração. É como a Thaís está comentando aqui, é um diferencial para quem quer fazer perícia, né? E enxergar isto faz toda a diferença. E quando você vê, aí não tem como desver, né? Uma vez que você entrou, fez a primeira perícia, né, sentiu o gosto de fazer, conseguiu o primeiro resultado positivo, é uma sensação tão boa que dificilmente você volta atrás. Vamos juntos, porque juntos nós vamos muito longe. Obrigado de coração. Beijo, valeu. Obrigado, Paty.